Senhor presidente, o senhor mesmo é um dos vereadores que tem uma história na cidade em relação à discussão do planejamento urbano, ao lado do vereador Renato Pupo e também do vereador Jean Charles, pelo que eu acompanhei nas últimas legislaturas, dos que estão aí hoje, né, exceto aqueles que foram eleitos pela primeira vez. Vocês, uma ocasião ou outra, o Jorge Menezes também tinha uma posição mais crítica, mas me lembro que vocês três, especialmente, sempre se posicionaram contra as inclusões de área, especialmente na época em que elas poderiam ser propostas pelo Poder Legislativo. Todos nós sabemos, né, e a história está aí para mostrar, eu não estou falando em invenções, o que sempre estava por trás de inclusões de perímetro urbano, especialmente iniciativas de vereadores, eram sempre interesses que vão contra o planejamento urbano, contra a boa convivência, contra o respeito ao meio ambiente. São diversas denúncias. O vereador Marco Rilo mesmo, desde as suas primeiras legislaturas, inclusive, né, processo, teve a coragem de denunciar a máfia das imobiliárias na cidade, na época, a máfia da especulação imobiliária. Vários vereadores foram condenados, foram varridos da vida pública, porque compactuava com um esquema que era o seguinte, não sei se aconteceu nessas legislaturas passadas, né, mas já aconteceu na Câmara de Rio Preto, de vereador receber, mala preta, dinheiro para votar inclusão de área no perímetro urbano. Isso era muito ruim, porque quando você inclui a área no perímetro urbano longe do planejamento, sem um planejamento, você está detonando o planejamento da cidade, você está destruindo, né, um plano urbanístico, você está afastando as pessoas, né, das áreas estruturadas, criando moradias distantes ou favorecendo loteamentos também de alto padrão, sem planejamento. Então, a cidade ela vai crescendo de uma maneira desordenada, segregadora. E isso foi apontado, senhor presidente, em duas audiências realizadas pela Defensoria Pública. Uma delas foi na Unesp. Eu quero narrar aqui um fato constrangedor. A Defensoria Pública, com dois técnicos maravilhosos, fizeram a exposição e concluíram na frente do secretário de Obras que estava ali, secretário de Planejamento Urbano que estava ali, vários representantes do governo que tiveram que ouvir quieto e ficaram quietos, depois saíram de fininho, que o plano diretor apresentado pelo governo municipal era uma farsa, era escrito pela mão da especulação imobiliária, pois entre tantas falhas, ele não previa uma coisa, a ocupação dos vazios urbanos como prioridade número 0 antes de qualquer expansão. O que significa isso? Caberia, no último estudo técnico que eu vi, caberia pelo menos uma cidade e meia, uma Rio Preto e meia dentro dos vazios urbanos, que são esses espaços que existem dentro do perímetro urbano, que não tinha sentido você ficar incluindo área sem a ocupação desses espaços. Esses espaços, eles estão aí para quê? Eles supervalorizam, e quando você inclui uma área muito distante do centro, ela supervaloriza. Um pedaço de terra no perímetro rural é uma coisa, no território rural é uma coisa, no perímetro urbano é outra coisa, e eles denunciaram isso. É a Defensoria Pública de São Paulo, é uma das mais capacitadas do Brasil, uma defensoria que eu tive a honra de defender suas prerrogativas enquanto fui deputado. E eles apontaram isso. Eu imaginei que depois daquela audiência pública, a Câmara Municipal de Rio Preto teria uma outra posição e não permitiria a votação de afogadilho de uma diretriz importante para os próximos anos, 10, 20 anos da cidade,
sei que ele tem um tempo de revisão, mas ele aponta diretrizes. Se você erra agora, você compromete o futuro da cidade. Então, essa é a história da votação do plano diretor de Rio Preto. Feito de afogadilho, sem espaço para as audiências públicas, todas as observações feitas pela Defensoria, pelos ambientalistas, em sua grande maioria, as principais, não foram acatadas. E esse é um plano diretor encomendado por interesses econômicos nocivos, ao planejamento da cidade. Rio Preto tem problema sério hoje que não deveria ter, se fosse planejada, se a Câmara Municipal, ao longo da sua história, em sua maioria, tivesse a responsabilidade de não permitir a expansão desordenada que foi feita. Então, hoje, ainda aqui, quando a gente discutir a convocação do secretário, eu quero parabenizar a posição do presidente da casa e também do Renato Pupo, que ajudaram no argumento, um argumento incisivo sobre as prerrogativas, e aí eu fiz uma fala dura em relação aos argumentos do Bruno Marinho, nada pessoal, e é muito estranho isso, sempre tem a tentativa de desqualificar, de intimidar o debate, como se você estivesse agredindo pessoalmente alguém. Não tem esse viés, não chamei ninguém de mau caráter, não ofendi a família de ninguém, apenas pontuei. De fato, eu acho uma posição ridícula, enfraquecedora do Poder Legislativo, você querer substituir uma convocação, uma reunião pública, na força que tem uma sessão ordinária, que é o ápice da realização do parlamento, quando os representantes do povo estão ali com direito à transmissão ao vivo, com participação livre da imprensa, com cobertura, é outro clima do que uma reunião, que vai ser feita, sei lá, ou no gabinete dele, uma audiência tímida, sem transmissão ao vivo, sem direito de participação da imprensa. Aliás, vereador Bruno, quero sugerir isso. Se for ter reunião com o secretário, que seja pública, com direito de participação das pessoas, respeitando o distanciamento de todos os vereadores, com transmissão ao vivo da casa e com convite para toda a imprensa de Rio Preto participar, especialmente os órgãos que estão cobrindo a superlotação nos ônibus. Então, é muito ruim quando a gente usa da prerrogativa e vem eu, sim, me senti atacado quando alguém fala que eu não estou respeitando os pares porque eu estou me contrapondo da proposta. Não tem ofensa pessoal. O vereador Odélio não é a primeira vez que ele fez isso. Na audiência com a Mauri, ele também fez isso. Aliás, na secretária da Assistência, ele fez isso também. Ele falou que eu tinha uma posição, uma crítica destrutiva à cidade. Sabe por quê, senhor presidente? Porque eu li um documento do Conselho Regional de Psicologia e do Conselho Regional de Assistência Social. Então, se ele acha que é destrutivo, ele está achando que essas pessoas, que esse conselho, que não estão fazendo disputa política, que não vão disputar a eleição, que não são filiados a partido, estão se posicionando. Eu dei voz a um documento. E outros em falar de politicagem. É que convocar um secretário é politicagem. O vereador Pedro Roberto foi muito feliz quando ele deu exemplo. Foi só o vereador Risse apresentar o pedido de CPI, as coisas começaram, a prefeitura se movimentou, o governo se movimentou. O consórcio, olha só, olha que coincidência, o consórcio fez uma publicação paga no Diário da Região, graças ao movimento de CPI. Então, o que é politicagem aqui? Você utilizar dos instrumentos para defender o povo? Isso é politicagem? Ou a sombra é politicagem? Ou as pessoas se incomodam quando a gente joga a luz e expõe a posição de cada um? Vereador Bruno, não tem ameaça nenhuma. O que existe é um debate público. A gente não pode ter medo de debate público. Tenho certeza que o senhor não tem. Tem que assumir as posições. Então, agora, nesse momento, eu não quero passar o meu tempo. É muito triste o que vai acontecer aqui. Vocês vão acatar um veto, do prefeito que derruba 5 emendas, 6 emendas muito importantes, bem feitas, conversada com o povo, que são boas. Eu acho que vai ser difícil, mas quero fazer um apelo aqui, para que a gente derrube esse veto.
Isso aqui é um pouco que a cidade conseguiu produzir via Câmara Municipal. Essas emendas foram discutidas com o movimento de regularização de loteamento, com o movimento de ocupação, com o movimento de moradia, com instituições ligadas aos arquitetos, aos urbanistas, aos ambientalistas. Então, e pelo menos, se for votar contra, poderiam pelo menos, vereador Odélio, outros vereadores, se inscrever agora e falar no projeto, pelo menos justificar. Se for votar contra, fala, estou votando contra porque eu acho que a emenda do Marco Rilo, que fala que tem que ter uma revisão no ambiental, de saneamento, de mobilidade, ela é ruim, ela faz mal para a cidade. Exigir que no plano diretor tenha uma revisão de questões tão importantes. Eu acho que ela prejudica o povo, por isso que eu vou votar contra. Ou justifica, porque vai votar contra a emenda do PUPO, porque é o que nós estamos fazendo hoje. Conclua, vereador. Votar a favor do veto do prefeito, para concluir, presidente, votar a favor do veto do prefeito hoje é votar contra as emendas que são importantes para a cidade, que foram discutidas com a população. Obrigado, senhor presidente.